Colossenses, no capítulo 1, versículo 27. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Dai-nos toda a tua unção, graça, sabedoria, discernimento. Dai-nos uma palavra efetiva, transformadora, ungida, que seja uma palavra do teu coração. Eu me coloco totalmente nas tuas mãos, dependendo totalmente de ti, esperando, Senhor, que a unção venha do alto. Eu creio nisso, Pai. Levanta a igreja também para orar, para receber, para interceder. Estamos ligados num só Espírito para sermos alimentados pela tua palavra. Eu oro e peço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. O finalzinho desse versículo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E antes aqui a Bíblia diz que o propósito de Deus é anunciar e advertir o homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que o homem ele possa ser perfeito em Cristo. Eu estou lendo o versículo 28. Mas a palavra diz aqui que isso tudo é feito para que Deus possa nos fazer conhecer a riqueza da glória desse mistério. E o mistério é esse para nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o propósito de Deus, vamos entender isso muito bem, porque para mim, irmãos, entendendo isso, nós vamos entender o que é a vida cristã. Nós cantamos esse cântico aqui que o Val sentiu da parte do Senhor. Somos seus pés, somos suas mãos, somos seus olhos. Somos pessoas percorrendo em toda a terra para conhecer a vontade de Deus. Então, o que Deus tem nos falado e que a gente precisa entender melhor é que Ele está dentro de nós. Cristo em nós, dentro de nós, é a esperança da glória. Isso não é um fato que está para acontecer. Aconteceu, segundo a palavra, porque nós somos chamados por Ele antes da fundação do mundo. Está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Então, todos que Ele chamou, Ele também predestinou para a sua glória. A gente tem que entender isso, porque nós temos que entender essa ação de Deus dentro de nós, essa unção de Deus dentro de nós, essa espiritualidade. Isso não é um termo espírita, isso é um termo de Deus. Tem algo dentro de nós e Deus tem trabalhado essas nossas faculdades para discernir entre o bem e o mal, tudo através do Espírito Santo. Por que é importante entender isso? Porque nós somos espirituais, nós pisamos na terra e somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós nos esforçamos para sermos naturais. Por que é importante entender isso? Porque às vezes nós pensamos que somos naturais e queremos ser espirituais. Mas quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que o homem natural não pode nos entender porque nós somos espirituais. E as coisas, elas desenvolvem espiritualmente. Nós discernimos as coisas porque somos espirituais. Então, a gente tem sim uma vida humana. É verdade, compramos, vendemos, comemos, bebemos, dormimos, vestimos, e nós somos então humanos, isso é verdade.
Mas, na verdade, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, estamos aqui na terra e fazemos aqui a obra de Deus. Os irmãos estão ligados nisso aqui, entendendo isso aqui? Nada que começa no homem tem futuro. A palavra diz aqui em João, Edson, a palavra diz em João. Vamos lá, me fala aí. Está escrito em João, no capítulo, vamos estar ligado aqui na palavra, porque eu creio que Deus quer nos falar, irmãos. Deus quer nos falar. João no capítulo 3, é que alguns versículos o Senhor vai nos dando assim, versículo 27. João capítulo 3, versículo 27, lendo rapidinho. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Então, tudo que é de bom em nós vem do alto, vem dos céus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Qual que é o problema do homem? Muitas vezes o homem aqui na terra, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer projeção, fama. Mas essas coisas, sem Deus, não tem finalidade. Essas coisas não têm nenhum aproveitamento se do céu não for dado. É por isso que a gente vê muitas dessas pessoas famosas morrendo numa miséria, principalmente numa miséria mental, espiritual. Por mais que seus enterros ou suas famas percorrem o mundo, há uma podridão total espiritual. E é impressionante como que o mundo curte essas coisas, né? Porque hoje os ídolos do mundo são mesmo esses que são drogados, são mesmo esses que são alcoólatras, são esses homens que separaram das suas tantas mulheres, tantas vezes, ou que são homossexuais, lésbicas. Quantas pessoas são glorificadas exatamente, muitas vezes, por um procedimento que é totalmente desviado da palavra de Deus. Então, nós vemos que a palavra diz uma outra coisa, e nós temos que seguir o que a palavra diz. Quando Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia vai mostrar exatamente isso. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Glória a Deus. Então há uma promessa, irmãos, para o homem interior e não o homem exterior. A Bíblia diz: contudo, o nosso homem interior se renova. Então, o exterior, as coisas que tentam nos afligir, elas têm que ter um propósito de Deus em nós, que é santificar o homem interior. Porque nós precisamos de uma renovação do homem interior. É por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e versículo 2, dessa importância de consagrarmos o nosso corpo para Deus. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para conhecermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos que Deus transforme a nossa mente. Temos que ter uma renovação da mente, uma transformação, e não conformarmos com este século. Então, a experiência, mais uma vez, fica confirmada, que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Nós vamos entender exatamente isso. Quando a experiência é de dentro para fora, há uma comunicação no espírito. Então, por que não é necessário exortar os irmãos? Preste atenção, não fica distraído, se liga. Porque na realidade, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 7, versículo 38, que quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, é uma questão de identificação. É como um imã. Eu estou repartindo uma palavra que nós estamos ligados juntos, e porque nós somos da mesma natureza, nós nascemos de novo, então nós casamos o nosso espírito, a palavra, a revelação, porque do interior daqueles que conhecem ao Senhor está fluindo esse rio de água viva. E na medida que eu falo, na medida que eu compartilho, aqueles que sabem o que Deus está falando, eles estão dizendo assim: obrigado, Senhor, eu entendo isso, essa é a minha vocação, essa é a minha natureza, esse é o meu propósito. Então a gente vai interagindo no Espírito, porque Deus está trabalhando essa mesma palavra. E Paulo orava sobre isso, amados. Efésios, no capítulo 1, versículos 16 até o versículo 19. A gente vê que isso tem que ser fruto de oração. Efésios 1, 16 a 19. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A igreja em Éfeso, os irmãos, eles já eram convertidos, eles já conheciam o Senhor, mas Paulo orava por eles para que Deus iluminasse os olhos do seu coração, para que eles pudessem conhecer a Jesus Cristo, o Pai da glória, para que eles tivessem sabedoria, revelação do pleno conhecimento dele, do chamamento, da riqueza, da herança do santo, da suprema grandeza, da eficácia, da força, do poder. Isso não é repetitivo. Paulo orava porque no coração de Paulo tinha uma revelação do coração de Deus. O Espírito Santo de Deus que estava em Paulo queria trazer aos irmãos a revelação dessa palavra. Por que para Paulo isso era importante? Porque quando a Bíblia diz lá, nós memorizamos, ou nós lemos várias vezes aqui o livro de 1 João, né? Então Deus estava falando através de João, que ele tocou, que ele apalpou, que ele viu. Então foi uma experiência real. Por mais que isso tudo pareça
invisível, para João foi visível, como para Paulo também era uma experiência totalmente visível. E quando nós entendemos isso, essas coisas espirituais que nós estamos entendendo, nós começamos a lidar com o exterior, sem que essas coisas exteriores tenham lugar na nossa vida. Nenhum de nós vamos sair do mundo, mas a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Às vezes nós pensamos que mundo é pornografia, e é também. Pensamos que mundo é roubar, é adulterar, e é também, é mentira, é também, é verdade. Mas às vezes o mundo está mais dentro de nós do que a gente pode imaginar, quando Deus tem nos ensinado que aquele que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Então, aí vem aquela pergunta assim: por que a gente em alguns momentos fica tão irritado? A irritação é de Deus ou é do mundo? A ira. A Bíblia mostra que a ira não é de Deus. E os que praticam esse pecado da ira, Deus não se agrada. Mas quando nós entendemos a questão interior, e quando o Espírito de Deus começa a trabalhar no nosso interior, Deus começa a trazer uma revelação que cada um de nós resistimos o pecado e não iramos diante de Deus. Mas para não irar, a Bíblia mostra que nós precisamos ser crucificados, sepultados, porque a ira é coisa do velho homem. O que atrapalha vivenciar essas coisas? Hoje à noite Deus está falando conosco. E alguns não percebem que o que Deus está falando conosco é para a gente praticar. O que Deus está ministrando ao nosso coração é para que haja em nós uma mudança de vida. Então, nós temos recebido uma palavra do Senhor, e agora nós temos que entregar uma palavra do Senhor. De graça nós recebemos, de graça temos que dar. E o dar não é só dinheiro, mas precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Precisamos dar testemunho. Quando a palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele já se deu, mas agora nós temos que nos dar. E essa tem que ser a nossa identificação. Porque Deus não nos chamou para a religião, mas Deus nos chamou para sermos testemunhas. Então acontecem situações, e nós estamos falando de uma vida interior intensa, mas as situações tentam nos magoar, não é isso? Eu tenho encontrado muitas pessoas magoadas, ressentidas. Mas o que precisamos entender com isso, amados? Quem está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, é isso que vai nos alimentando, porque se nós não nos alimentarmos de quê? Da palavra de Deus, se não nos alimentarmos do Senhor, então vamos ser destruídos. Mateus no capítulo 4, quando havia aquela batalha toda, que então Jesus foi tentado, levado pelo diabo para o deserto. Por quem? Levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Seria uma brincadeira de Deus com Jesus? Não, era uma oportunidade diante da tentação, da dificuldade, de que o Filho de Deus fosse revelado. É isso que nós temos que entender. Quando estamos em dificuldades, somos levados para o deserto, com a permissão do Senhor, porque Deus cobre a nossa vida, conhece a nossa vida, Deus sabe da nossa vida, é Deus que está operando em nós, tanto querer quanto efetuar. Quando então Deus permite isso, não é uma desgraça, porque sempre que somos tentados, ou provados, ou atribulados, vamos ter uma grande oportunidade de glorificarmos a Deus. E o mundo vai notar que a nossa reação não é uma reação como o homem do mundo, mas é uma reação de um filho de Deus. Amém? Estamos entendendo isso, amados? Amém. É a reação de quem conhece a Deus. Aí é importante a gente entender uma coisa. Ninguém pode te destruir. Quem te destrói é você mesmo. Quem que é o maior inimigo do homem? É o próprio homem. Quando a Bíblia diz enganoso é o coração do homem, é o meu coração que é enganoso. Se eu confiar em mim mesmo, eu posso ficar numa situação complicada. Eu tenho que confiar em Deus, sempre em Deus. Essa é a vontade de Deus. É por isso que nós temos que nos levantar diante da luta, da adversidade, da batalha, dessas situações todas que tentam nos afligir, e nos entregar totalmente para Deus, porque Deus está fazendo uma obra em nós. Amém? Irmãos, é importantíssimo entender isso, porque quando a gente entende isso, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar coisas novas em nós. O deserto é um caminho complicado, difícil, de lutas, de batalha, mas nós vencemos o deserto, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos ter que caminhar por um caminho perigoso, mas nós seremos diferentes. Então entre nós tem algumas esposas que estão orando pela reconciliação do marido. O que muitas esposas sem o marido fazem? Arrumam um segundo, um terceiro. Algumas pessoas têm uma vida promíscua. Mas há aquelas esposas que confiam no Senhor, elas querem ser fiel à palavra, e elas creem no que a palavra diz, que Deus odeia o repúdio, o divórcio. Então esse caminho perigoso torna-se um caminho que ela dá um testemunho para o mundo.
que mesmo que o marido a deixou, ela não está desamparada. Ela é uma mulher fiel a Deus. Ela educa os filhos, ela é sustentada, amparada. Então esse caminho que é perigoso, um caminho complicado, ela tem uma grande oportunidade de glorificar a Deus e de não estar revoltada, ressentida, e assim acontece em várias áreas da nossa vida, nessa batalha toda que nós travamos com Deus. Porque nós nos alimentamos da palavra. Amém? Então, na realidade, nós não vamos relaxar, porque Deus tem nos chamado para travar uma luta. E a gente sabe que muitas vezes na luta é uma oportunidade maior ainda de chegarmos mais próximos de Deus. Nós temos experimentado isso. Deus tem permitido isso, amados, para a gente não abaixar as nossas armas, mas para perseverarmos firmes, lutando naquilo que Deus quer. Então, o que Deus tem mostrado é que nós temos uma missão. Eu disse aqui para os irmãos, né? Acho que eu falei muito rapidinho. Mas se você falar assim, eu não falar mais, eu não vou para reunião não, eu estou indo para a missa. É porque você tem uma missão aqui. A palavra que você está recebendo é uma palavra que faz de você um missionário. Amém? Então você não precisa ter preconceito, anticatolicismo, porque na realidade é bom a gente participar desse missão aqui e aprendemos com Deus, porque nós estamos numa posição de aprender aquilo, de praticar aquilo que Deus tem nos falado, de exercitarmos essas coisas que Deus está trabalhando em nós. E nós sabemos que celebramos muitas vitórias, mas é preciso desenvolver a fé. Amém? A fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que é necessário que todos que se aproximam de Deus tenham fé e creiam que Ele existe. Isso está onde? Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Não é isso? Ora, a fé, depois, ora a fé, a certeza das coisas que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. E depois, lá em Hebreus, no capítulo 6, Hebreus no capítulo 6. Não é 1 não. Não. 1 não. 11, capítulo 11, versículo 1 e depois também no versículo 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Depois no versículo 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, essa missão é de todo o corpo, não é de alguns. Pode ser que o filho do Valmir ainda não entendeu. Pode ser que o filho do Alfredo ainda não entendeu. Pode ser que o filho do Vince ainda não entendeu tudo. Pode ser que um ou outro não entendeu tudo. Mas todos precisamos entender que nós estamos comprometidos e que somos corpo de Cristo e que temos que fazer a obra de Deus, e a obra de Deus é feita pela igreja. Amém? Está entendido isso? Tá. É por isso que tem que haver uma consagração. O que é consagrar, irmãos? Qual que é o sentido da palavra consagrar? Separar. Esse é o propósito de Deus, é nos separar. Nós estamos consagrados ao Senhor. Então,
essa realidade, ainda que não caiu no coração de todos, ainda que alguns adolescentes não entenderam, ainda que a filhinha da Moema está dançando aqui em cada tempo assim de adoração, e pode ser que ela não teve entendimento do que ela está fazendo, mas a vida de Deus tem que ser gerada dentro dela, uma vida prática, porque ela tem uma vocação a partir dos seus pais que ensinaram a palavra de Deus. Quando está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, não é isso? Não precisa também ler esse versículo todo, mas é importante a gente pegar, porque Deus mostra a palavra, Deuteronômio capítulo 6, só vou dar os versículos para os irmãos, 7. Versículos 6 e 7, porque essas palavras, pode Essas ler, palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, irmãos, essa palavra nós estamos mergulhados nelas, ou nessa verdade. Então, quando nós acordamos dentro de casa, a gente quer que os filhos tenham testemunho de oração, de palavra, de comunhão com Deus. Quando nós sentamos, estamos na mesa, estamos ministrando a palavra. Dentro de casa tem que haver o cântico. O tempo todo é bom. Pode ser o cântico da rádio. Para quem que você quer oferecer essa música? Para meu pai, para minha mãe, para minha avó, para minha tia. Tem problema. Mas é bom você encher a sua casa da glória de Deus. É melhor ter o cântico do que as coisas que estão acontecendo no Senado. É muito melhor a gente se edificar com as coisas que Deus está nos falando, porque na verdade nós temos uma vocação, Ele está dentro de nós. Os irmãos estão entendendo que essa palavra, ela tem que fazer você entender que Ele habita em nós. Vamos ver um versículo aqui de Colossenses. São versículos que Deus vai nos lembrando. Colossenses, no capítulo, olha que versículo tremendo isso aqui, amados, forte, capítulo 2, no versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá bom. Porque nele habita toda, corporalmente, toda plenitude da divindade. É tremendo isso, amados, o que Deus trabalha sobre isso. Então, as nossas orações, o que Deus está trabalhando conosco, é para que a gente possa entender. Lê o versículo seguinte, pode ler, Edson. Era o 2. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Glória a Deus. Porque também neles estáis aperfeiçoados. A tradução do Edson é um pouquinho diferente. Ele é o cabeça de todo principado. Colossenses também diz, aqui no capítulo 2, versículo 6, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Eu quero que o Espírito Santo de Deus coloque isso no seu coração, para você entender. Não tem como viver uma vida desassociada. Irmãos, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Você pode fazer qualquer uma outra coisa, mas se Deus não é o Senhor da sua vida, o cabeça, Ele não é o cabeça assim, só de boca para fora. Ele não é o Senhor de boca para fora. Ele é de fato
aquele que manda na nossa vida, e a nossa prioridade é o Senhor. Tem algumas coisas que acontecem na vida de alguns irmãos, e nós começamos a trocar as prioridades. Então, de repente, nós queremos Deus, mas queremos também o trabalho. E o trabalho aumenta muito. Aí a gente, de repente, está mais para o trabalho do que para Deus. Num tempo que a gente conhece o Senhor, a gente quer evangelizar, a gente quer orar, nós queremos dar testemunho, nós queremos falar para os amigos, para os vizinhos, nós queremos converter toda a família. É um tempo que Deus está gerando coisas tremendas. Mas a gente sai da ignorância, Deus nos abençoa, para um tempo de prosperidade, para um tempo que nós começamos a adquirir as coisas. Eu compartilhei uma palavra aqui com os irmãos, em Lucas no capítulo 15, né? Acho que dos versículos até o 24, me parece. Lucas capítulo 15, não vamos falar sobre essa palavra agora. Capítulo 14, versículos 15 até o versículo 24. Lucas 14, 15 a 24. Quando então Jesus começa a convidar esse pessoal aqui para essa ceia, e começam as escusas. Então um disse que comprou, não, só para a gente ser rapidinho, um disse que comprou um campo, então que ele não podia ir. Ele adquiriu bens, imóveis, então ele não podia participar dessa ceia e pediu desculpas. O segundo comprou 5 juntas de bois e tinha que experimentá-las, então isso significa trabalho. O segundo trabalhava e também não tinha tempo para participar da ceia do Senhor. E o terceiro casou, Mônica, e também não tinha tempo mais. Depois do casamento ele não podia ir, casou, começou a fazer filho, e agora a gente fica em casa, faz filho, mais filho, e come, e bebe, e dorme, e também não podia ir. Então, eu disse aqui para os irmãos, e podemos compartilhar com muito tempo sobre isso. Será que são 3 conquistas ou são 3 derrotas? Deveriam ser 3 conquistas, quando nós, na realidade, a palavra muito profunda, longa, ministrei num retiro sobre isso. Poderia ser 3 conquistas, mas pode ser 3 derrotas. Porque a gente tem que fazer tudo isso e não deixar de participar da ceia. E o participar da ceia não é no tempo de folga, na sobra do tempo, mas na prioridade do tempo, porque o Senhor é a nossa prioridade. Então, a gente sabe que nessas coisas que Deus está nos falando, vão acontecer processos que são diferentes na vida de cada um dos irmãos. E o diabo vai tentar te enganar, seja pela ignorância das coisas de Deus, ou conhecendo as coisas de Deus, e depois de Deus te abençoar, te fazer próspero, você quer Deus como um acessório. Temos que ter muito cuidado, amados, porque Deus tem maneiras de nos trazer ao curso. Tem tantas coisas, e eu digo aos irmãos que Deus nos livre. Mas na realidade, o trabalho que Deus quer compartilhar conosco, é que nós temos que repartir aquilo que está dentro de nós. E não tem nada que seja mais importante, se somos convertidos, se o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, não tem nada mais importante na terra do que cumprir nossa vocação. Não é que você não pode fazer outra coisa.
faremos outra coisa, se Deus assim nos permitir. Faremos outras coisas, mas temos algo que é principal. É uma ação de Deus dentro de mim, e isso eu não abro mão. Tem um versículo aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Por isso que o estágio de um, a etapa de um, o momento de um pode ser diferente do momento do outro. E pode ser também que alguns que alcançaram vão até retroagir, mas pode ler Filipenses 3,16. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Todavia, numa outra tradução, nós temos que andar naquilo que já alcançamos. Irmãos, esse versículo é muito, muito fundamental. Porque a tendência, com o passar dos anos, na vida de alguns irmãos, é retroceder. Eu não sei o que entra no coração de alguns irmãos, eu posso até dizer, seria decepção, seria desistência. Eu tenho ouvido alguns irmãos, às vezes dizem assim, eu estou desistindo, eu estou desanimado, eu não tenho mais prazer, eu perdi a confiança no homem. Ou então eu ouvi, mas fulano de tal está bem com Deus, ele só não está com a igreja. Quando a gente lê a palavra, a gente vê esse tipo de situação na Bíblia? Não existe isso. Se falamos assim é porque não conhecemos as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é que é o problema. Eu quero Deus, mas não quero a igreja. Não tem Bíblia nisso, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Amar a Deus é fazer parte da igreja, porque amar a Deus é fazer a sua vontade, porque amar a Deus é cumprir o seu mandamento, porque amar a Deus é cumprir o segundo e grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E é por isso que nós temos que estar no corpo, inseridos na vontade de Deus e dentro do propósito de Deus, porque Ele está dentro de nós para praticarmos essas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos esses vasos, né? Nós somos esse depósito de Deus, e ao mesmo tempo nós somos o suprimento também. Ao mesmo tempo que somos, suprimos uns aos outros. Ao mesmo tempo que Deus tem nos dado, é para que a gente possa dar um para o outro aquilo que Deus tem nos dado. Então não vai dar para viver essa experiência sozinho, mas vamos viver isso no corpo, como instrumentos de Deus. Quando Paulo disse assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, está escrito lá na carta aos irmãos de Filipenses. Irmãos, essa carta foi escrita da prisão e não tinha situação de contentamento, de alegria, de júbilo, de celebração. Não tinha. Mas por que Paulo celebrava? Porque Cristo estava dentro dele. E é por isso que ele entendia a cada dia mais a alegria do Senhor. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando a gente entende isso, então o Espírito de Deus vai trabalhando em nós algo que nada, somos humanos, podemos ser tentados, mas imediatamente a gente tem uma consciência e uma responsabilidade, um compromisso daquilo que nós temos que viver.
Os irmãos podem imaginar o quanto isso resolve, ou quantas coisas isso resolve dentro de nós? Que nível de igreja teríamos se toda a igreja entendesse isso? Ao invés de reclamar dos irmãos, você começa a reclamar de você mesmo. Ao invés de você queixar do marido, você tem que assimilar, absorver, entender isso na sua vida e dizer assim: como é que eu posso ser uma boa esposa? Ao invés do marido reclamar da esposa, ele disse assim: não, Deus me chamou para ser sacerdote, eu vou pastorear minha mulher, eu vou vencer essa batalha, essa luta. Era isso que Paulo mostra aqui, que ele estava na prisão, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Ele estava totalmente solto, porque o que estava nele não tinha cadeia que pudesse prendê-lo. Amém? Olha para a sua batalha, para a sua luta, para a sua dificuldade, seja numa área mais emocional, sentimental, material, física, qualquer área que você pensar, nós não somos escravos. Você na verdade é livre, e nós temos que tomar posse disso, que somos livres. E o conhecimento da palavra tem que nos levar a essa prática de Deus na nossa vida, para entendermos o que Deus quer fazer. Então, algumas vezes, é claro que a gente ao longo da vida vai encontrar gente assim: eu quero achar a igreja perfeita. Aí fica ruim quando ele chega lá. Ou às vezes ele quer um estilo de igreja que não toca nele. Essa é boa, essa eu chego, eu entrego meus dízimos, eu sento, eu canto, a irmã canta, faz um solo lindo que me levou ao céu, e o pastor impetra a bênção, e eu vou para casa. E isso tudo é uma diversão, a vida dele é um turismo religioso. Porque ele não quer a cruz, ele quer religião, ele quer fazer turismo, ele quer a cada dia entender essas coisas, mas ele quer se comprometer com essas coisas mais, mas não quer se comprometer com Cristo. Aí fica aquela hipocrisia: Senhor, eu quero ser igual a Ti. E o cântico é lindo, não é isso? E a melodia é tremenda, e está todo mundo cantando, mas na hora de viver a vida do Senhor, nada. O cântico tocou na emoção, o cântico fez assim, quase que ele voar, porque ele voa fácil, né? Ele tem que se alimentar disso. Se ele não voar, não vai dar certo, ele volta para casa. Então ele tem que habituar o corpo, o espírito dele a participar disso. Ele volta para casa, vem a segunda-feira, ele está lá naquela vida toda complicada, naquelas experiências todas complicadas, mas depois ele vai lá numa reunião, e alguém vai pregar uma palavra, ele se emociona de novo, tem uma atração lá. Puxa, hoje nós temos aí uma atração, trouxemos aqui fulana de tal, ciclano, que se converteu, e a igreja vira um movimento para engabelar crente. Aí tem que trazer uma pessoa de 3 em 3 meses, de tempo em tempo, porque essas coisas fazem parte do show, mas não transforma a pessoa. Faz parte do meu show. É o próprio Cazuza, não é isso? Então tem que viver essa experiência. Então nós precisamos, na realidade, entender que quando somos chamados para viver com Cristo, nesse nível de comprometimento, eu não estou julgando, amados,
E louvo a Deus por tudo que tem sido feito em várias partes do mundo, em muitos lugares na cidade. Mas eu estou compartilhando com os irmãos o que é que Deus nos chamou para fazer, para viver. Porque na realidade, quando Deus começa a trabalhar, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdejantes. Vamos? Guia-me por aonde? Águas tranquilas, refrigera a minha alma. Irmãos, é um bebê alegre, contente. Depois, quando chega lá no versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ó Senhor, aí a coisa já começa a engrossar. Preparas-me uma mesa na presença de inimigo. Está repreendido. Não, isso eu não quero. Então começa esse bebê, essa criança, esse homem que está experimentando as coisas. Começa a criança e depois vai virar um homem, no sentido de travar lutas, batalhas, né? Dificuldades, mas muitos não querem isso. Isso é uma questão do homem. Humanamente falando, qual de nós que tem juízo quer sofrimento? Quem quer juízo? Quem tem juízo não quer sofrimento, é claro. Nenhum de nós queremos ser masoquistas, é verdade. Mas a Bíblia diz que nós temos que trilhar um caminho de maturidade. E olhando para Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que ele aprendeu a sofrer, aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. E a vida de Paulo, irmãos, não foi diferente disso. A gente sabe exatamente isso. Então nós sabemos que não vai faltar nada, que a batalha realmente é grande, mas que Deus está trabalhando algumas coisas em nós para que a gente possa entender essa vida com Deus. Eu quero mostrar aos irmãos algumas coisinhas do homem interior versus o homem exterior. Eu disse aos irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele comunica com o nosso espírito. O propósito de Deus é nos dar uma comunhão intensa com Ele. E essa comunhão, irmãos, não é um intercâmbio de ideias. Isso é muito carnal. Às vezes nós queremos estar no meio de pessoas que elas são cultas. Aqui eu teria um bom intercâmbio. Aqui eu teria um bom padrão. Irmãos, ontem eu consegui em 2 aniversários, né? Do filhinho lá do Roberto, Leonardo, e da Ana Cristina, do Alfredo. Conseguimos orar nas 2 festas. Louvado seja o Senhor. Ele foi para o monte pedindo a Deus para me levar lá. Deus ouviu a oração. Louvado seja o Senhor. Verdade, isso mesmo. Eu não sou um cara tão difícil assim, que tem que ir para o monte para me levar no aniversário. Mas eu estava lá com tanto prazer e com tanta alegria de poder passar por lá, estar com os irmãos. E a festa do Roberto e a festa do Alfredo eram diferentes. Mas sabe o que tinha de comum nessas 2 festas? O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a alegria do Senhor. Então, essa comunhão, esse relacionamento, eu soube que tinha até um fundi ontem aí, em algum lugar, tinha mais alguma coisa com outros irmãos. Mas o que tem que estar presente nisso, irmãos? Não é propriamente um padrão elevado, ideias e opiniões
mas tem que ter uma interação do Espírito, uma comunhão no Espírito, porque Deus está trabalhando o nosso interior. Então nós temos que deixar o Espírito Santo nos tocar o nosso espírito. E Deus quer nos mostrar, irmãos, que o importante é ter um coração quebrantado. Amém? Eu quero entrar nisso aqui para os irmãos entenderem, porque eu disse aqui muitas vezes que Ele está dentro de nós. Essa é uma realidade. Então nós temos que repartir a vida de Deus. Agora a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, Hebreus 12, 6, Deus disciplina e castiga todo aquele que Ele ama. Segurei só um pouquinho mais, irmãos, com bastante atenção. Quem que vai receber assim, pancada, tiro? Quem que vai apanhar? Ô Bruno, eu soube que você quer se batizar, né? Não é isso? Louvado seja o Senhor. Ó, aqui não é graça barata não, aqui a gente fala muito em apanhar. Você chegou agora, e alguém pensa assim, ó, quando chega tá tudo bom, né? E é verdade que os primeiros dias é uma lua de mel. Chegou também tão esculhambado, chegou tão atrapalhado. O que Deus faz nos primeiros dias são coisas maravilhosas. Mas na verdade são 3 mesas, não é isso, irmãos? Na primeira mesa, o que acontece? Uma outra palavra linda. Deus está nos servindo. Na segunda mesa, nós estamos servindo aos irmãos. É um outro estágio, uma outra etapa. Não é teoria da evolução, não. É porque Deus vai nos evoluindo para isso. E na terceira mesa, nós estamos servindo ao Senhor. Agora, quando você quer servir ao Senhor, essa mesa, acaba a lua de mel, acabou a lua de mel de Paulo, e de muitos outros homens de Deus, porque eles tiveram, ao invés agora de só estar nessa assim, 12 irmãos, eles tinham que servir a Deus. E para servir a Deus, nós vamos ter problema com a religião, nós vamos ter problema com os homens. Os irmãos estão entendendo isso? Não tem nenhuma hora que eu estou falando. Preste atenção nisso. Na terceira mesa, quando você quer servir a Deus, o preço é muito alto. Porque aí você está passando um sufoco lá em casa, aí chega o religioso e diz assim, larga essa mulher, você precisa ser feliz. Aí chega até uma profeta, eis meu servo que eu tenho uma mulher para ti. Irmãos, nessa terceira mesa aí, você vai ter que responder, não, Deus me deu essa mulher, e eu vou viver com ela até o fim, no nome de Jesus. Tem um problema lá com o patrão, tem um problema lá com o amigo, tem um problema com o irmão, etc. Quantas vezes a nossa atitude ou os conselhos que nós recebemos não passa por isso? Irmãos, Deus quer levantar homens com coração quebrantado. E para ter um coração quebrantado, a gente vai apanhar muito. Se Deus tem te dado alguma habilidade, um dom natural, Deus quer que você seja espiritual. Preste atenção nisso. Às vezes alguém diz assim, não, eu até que gostei de Deus, gostei da igreja, mas tem uma irmã lá, tem um irmão lá, olha, e é líder, hein?
Que mau testemunho. Eu até estou deixando a igreja por causa daquela irmã, ou por causa daquele irmão. Irmãos, é assim que o diabo faz. Aí você vai para outro lugar e acha lá a esposa do irmão, o outro líder. Aí você fica assim, igual macaco pulando de galho em galho, sem ter transformação de vida, sem ter experiência de vida. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Eite, presta atenção, hein? E é a nossa vida interior é que vai transformar. É a nossa vida com Deus que vai transformar essas pessoas que não conhecem a Deus, porque nós queremos viver uma vida em espírito. Irmãos, eu sei que eu tenho qualidades e defeitos. Você tem qualidades e defeitos. Eu tenho algumas áreas que sou melhor que você, e tenho outras áreas que eu sou pior do que você. Todos temos que ser tratados. Nós queremos ser Jesus, mas Deus vai querer colocar em todos nós. Então, o que eu alcancei é para ajudar o meu irmão que não alcançou. E assim Deus vai edificando a sua igreja. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos que entender o que Deus está nos falando hoje à noite é entender a vida cristã, é caminhar em Cristo, é andar nele o resto da vida, porque essa é a vontade de Deus. Em alguns é muito clara, algumas dificuldades são específicas, né? Você encontra com um irmão e ele está sempre naquele estado de autocomiseração, ele está sempre de alguma forma reclamando da sua miséria, da sua luta, da sua dificuldade. E Deus então quer trabalhar esse tratamento de choque. A gente percebe isso, porque o tratamento de choque funciona mais rápido, não é isso, irmãos? Olha, quando vai com aquela situação, aquela tortura pequena, a gente sabe que às vezes demora muito. A gente pode prolongar o nosso sofrimento, ou podemos abreviar o nosso sofrimento. Mas na verdade, passar pela prova, pelo tratamento, todos vamos passar. Porque quando Deus trata conosco, o que Ele está fazendo? Eite, atenção, hein? Segura aí. Deixa o diabo te deixar com sono, não. Porque quando, na realidade, Deus trabalha isso, é o homem interior que está sendo formado. Está entendendo isso, amados? Hoje a Vaninha está chorando aqui, chorando, e está tão lindo olhar para a Vaninha. Mas eu abracei a Vaninha alguns meses atrás, e ela estava assim arrebentada, estourada. Eu sei que tem toda a liberdade de dizer isso aqui, mas o que Deus fez nela, no Ebinho, na crise, na luta, na dificuldade, na batalha, o que Deus está fazendo, e não é que as coisas todas mudaram, mas quem mudou foi ela. O homem interior, toda mulher tem um homem dentro dele, né? Dentro dela. Tremendo isso, né? Muito espiritual isso aí. Louvado seja o Senhor. Então, esse homem interior da Vaninha, Deus trabalhou. Então é tremendo isso, porque quando Deus trabalha o homem interior, Ele muda a nossa vida, e nós vamos ter esperança de ver o exterior transformado. Amém? Recebe isso. Isso é uma revelação da parte de Deus. Porque tem gente que não quer essa mudança, não quer aceitar esse desafio. Tem gente que prefere se consolar, ou prefere se conformar, né?
Eu vi a declaração de um senador agora que o Mercadante do PT disse: olha, a minha decisão de sair do PT é irrevogável. Depois o Lula conversou com ele e ele disse assim: não, eu vou ficar no PT. Aí um outro senador disse assim: o Mercadante decidiu optar pelo PT e ficar na sonolência do PT. É o estado de alguns. É melhor ficar na sonolência da igreja do que tomar uma atitude para ser igreja. Até porque tem lugar que todos estão fazendo alguma coisa. Eu vou sentar, eles já estão trabalhando, eu fico aqui sentadinho, sonolento, e tá bom, e Deus está me abençoando. Mas não é exatamente por aí, porque na verdade, quando Deus quer trabalhar conosco, irmãos, a gente sabe que Ele vai mudar e a batalha vai ser muito grande. Eu falei aqui na última palavra sobre família, sobre a questão da comunicação. E a gente compartilhou legal aqui sobre comunicação. A Sâmbia não estava presente, abri meu coração aqui. Os casados estavam aqui, sabem disso. Depois pode ver a fita, ela pode ver. E a gente começar a tratar mais coisas lá em casa. Mas irmãos, a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que estão comunicando, mas que tem uma questão séria, por exemplo, na área da teimosia e da obstinação, né? A gente trabalhou muitos pontos aqui sobre comunicação. Mas tem gente que é teimosa e obstinada. Então, pela teimosia, elas estão sempre insistindo. E sempre querendo alguma coisa. E obstinada por alguma coisa. E aí dentro de casa começa a formar aquela situação. Essa não vai mudar. Essa mulher não foi Deus que me deu, foi o diabo que me deu. Aí começa a comunicação toda a truncar. Mas uma coisa sobre a teimosia, que não é um problema só de voz. Teimosia é um problema de caráter. Obstinação é um problema de caráter. Eu estou ajudando alguém agora, lá no sul do país, que pela teimosia, pela obstinação, vai ter que fazer todo um caminho de volta agora e restituir tudo, porque foi obstinado. E obstinado em cima da palavra. Tem gente que usa a própria palavra para ser obstinado. É por isso que o homem interior tem que ser transformado, para que a gente possa experimentar esse milagre. Pensamentos impuros, Deus tem que trabalhar o homem interior. Essa é a esperança. É só quando o homem interior é transformado. Você está recebendo isso no Espírito, entendendo isso? Mas para isso Deus vai ter que quebrar a nossa carne. Irmãos, nós somos espirituais e não carnais. A Bíblia diz que a carne para nada aproveita. Será que Deus exagerou? Puxa, a carne é tão bom, né? 5 minutinhos de carne eu resolvo isso aqui, depois eu peço perdão a Deus. Irmãos, as consequências são graves. A gente sabe que quem é quebrantado por Deus, e é um processo, né? É um processo. Mas você não pode dar lugar à carne. Leia Romanos 8. Vamos ler alguns versículos aqui de Romanos capítulo 8. Eu acho que não vai dar tempo de tudo, mas só os irmãos têm um pouquinho de paciência. Vão ficar no mínimo 1 mês e pouco sem que eu compartilhe. Então só mais um pouquinho de paciência. Romanos capítulo 8. Eu não vou ler todos os versículos não, mas alguns versículos. Eu vou ver só alguns versículos que
Depois você pode ler do 1 até o versículo 13. Mas o versículo 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, a carne é uma coisa assim ingrata. Grata em alguns momentos, né? Que bom a carne em alguns momentos. Mas a carne é terrível. A carne manifesta assim, por exemplo, na língua, não é isso? De repente você está aqui, uma comunhão gostosa e tal, etc e tal, estamos juntos, né? E alguém, então está ali recebendo em amor. Quando a pessoa sai, aí a língua, a carne diz assim, você pensa que ele é bom assim? Isso é só o começo, ele é ruim. Irmãos, a carne faz exatamente assim. É por isso que realmente algumas pessoas vão precisar de um caixão para o corpo e um para a língua. Que tem uma língua tão grande que o mesmo caixão não vai caber. Aí a gente brinca e ri, mas está escrito em Tiago. Tiago capítulo 3, né? Sobre a língua. A língua é capaz, esse órgão tão pequenininho, é capaz de incendiar uma floresta. É comparado a um leme de um navio, grande demais. Eu já andei em navios com 15 andares, quase do tamanho de um campo de futebol. Irmãos, mas só um lemezinho pode mudar totalmente o curso daquele navio tão grande. Assim é a língua, e assim é a carne. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Irmãos, está tudo escrito e não precisa nem ser interpretado. E quantas vezes a gente quer Jesus, mas não abre mão da língua? É carne. Deus quer tratar, o homem interior não vai ser transformado enquanto a língua não for transformada. A língua faz parte do corpo, como os olhos fazem parte do corpo. Como a Bíblia diz que nós temos que apresentar mãos santas no altar. Onde a nossa mão tem tocado? Em dinheiro sujo? Como é que é a nossa vida? É comprometida com a corrupção? Como que é o nosso comportamento? A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo e que é uma questão do nosso interior. Então Deus quer trabalhar esse quebrantamento. Voltando aqui para Romanos capítulo 8, versículos 5 e versículos 6 e versículo 7, é difícil de não ler, e versículo 8. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, eu só vou ler o versículo 10 aqui, depois, irmãos, estuda isso em casa. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós tivemos uma reunião aqui antes dessa minha viagem para Florianópolis, que eu cheguei
agora quarta-feira, e tivemos uma reunião com os líderes dos setores aí da música. Uma palavra, um tempo. Mas que tempo precioso, que tempo de choro, de quebrantamento, de humilhação, de perdão. E sobretudo um dos irmãos entre nós estava tão quebrado, tão quebrantado, chorando, pedindo perdão, se humilhando, confessando. E como a Mônica falou aqui, né, sobre essa questão de dar liberdade ao Espírito, né? E esse irmão o tempo todo, graças a Deus, não nos permitia tomar outro rumo na reunião, porque ele só queria pedir perdão e quebrantar e chorar. Irmãos, eu estou maluco, eu estou doido. Irmãos, eu estou doido, por favor, eu estou louco, por favor. Irmãos, Deus tem nos falado que quando a gente mantém o juízo é para o homem, mas quando a gente fica louco é para Deus. Não estou falando bobagem. Coríntios, pode abrir aí, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então, fica louco mesmo. Às vezes nós estranhamos quando uma irmãzinha de alguma forma abraça a outra, chora e cai. Deixa cair, irmãos. Deixa Deus operar o que tem que operar. Talvez você é pior que está calado faz anos. Queria eu que você gritasse. Já pensou? Se você gritasse, seria um avivamento. Que você ficou o tempo todo sem gritar, 20 anos. A irmãzinha, e o irmão, corrija a irmã, hein? Aquela irmã extrapolou. Irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor. É o que Deus quer trabalhar em nós, gerando vida interior, quebrantamento. Irmãos, quem é quebrantado torna-se manso, amável, meigo. É o homem interior que Deus transforma. O Roberto estava lá, eu estava compartilhando lá com o capitão que foi na festa dele, e eu notei que tinha a Gabriele, uma menina, uma criança, e ela olhava assim, assustada por Roberto, né? Que o Roberto dava testemunho, o Roberto entusiasmado, e aquela menina, talvez de uns 8 anos, pensava, quem que é esse homem? Mas irmãos, a gente precisa ser como criança, ainda que olhando para essas coisas, aquela criança olhava, mas não criticava, não julgava. Aquela criança estava ali prestando atenção, mas com o seu coração totalmente livre. A Bíblia diz que quem não for como criança não pode herdar o reino de Deus. Amém? Você recebe isso? No nome de Jesus, nós queremos ser essa pessoa que a partir desse momento pede assim, perdão, perdão, perdão. Essa é a palavra que tem que estar em nós. Essa palavra tem que estar em você e tem que estar em mim. Se eu pequei contra Deus, contra o irmão, perdoa, perdoa. Eu quero restituir, restaurar. O que Deus está trabalhando quando Ele faz isso? Ele está mudando o homem interior. Então é humilhação, é quebrantamento, é confissão. Nós precisamos ter essa percepção do Espírito, porque com essa percepção do Espírito, Deus vai operar no exterior. Amém? Recebe no seu espírito. Irmãos, quem está quebrantado não precisa fazer uma reunião de concílio. Vamos chamar um concílio aqui para falar com ele. O homem quebrantado, ele logo ele abre mão de tudo, porque ele quer fazer a vontade de Deus. Então muitas pessoas, vou tentar resumir, 5 a 10 minutinhos.
no máximo. E eu vou parar. Mas muitas pessoas, às vezes estão vindo aqui na reunião, compartilhamos ontem sobre isso, e de repente a reunião, ela é um suplício, é uma agonia, é um desespero. É por isso que alguns até nem vêm, não é isso? Mas quando não vêm, a gente sabe o que está acontecendo. Irmãos, é fácil identificar se na realidade alguns estão sendo atacados, atingidos pelo diabo. É fácil entender. Porque tem uma coisa que acontece com eles, está escrito na Bíblia. Eles não frutificam mais. Está escrito em João 15. Que nós somos discípulos se nós produzimos muitos frutos. Esse acontecimento é um termômetro da relação dessa pessoa com Deus. Não estar com os irmãos, não querer estar com os irmãos, relacionar com os irmãos, deixar a reunião das casas, não fazer questão das reuniões nas casas, é um sinal do que está acontecendo com essas pessoas. Na verdade, amados, quando alguém sumir, quando alguém estiver se distanciando, a igreja toda tinha que fazer como que um multirão e começar a visitar esses irmãos fortemente. O que está acontecendo? E lá na frente costuma acontecer o seguinte: pecado. Muitas pessoas, com um pouco de tempo, você vai descobri-las em pecado. De repente você tem que ter um tempo com ela, com ele. E o que aconteceu? Está com pecado oculto. Faz quanto tempo? 6 meses, 1 ano? Alguns mais do que isso. Mas não era difícil ver que essa pessoa estava interiormente já totalmente saqueada. Então nós temos que olhar para isso. Eu falei de pecados aqui que são grosseiros, mas tem o pecado do orgulho, tem o pecado da soberba, tem o pecado do ciúme, tem o pecado da vaidade, do egoísmo, da avareza, da cobiça, o pecado da crítica. Irmãos, às vezes nós pensamos que o pecado é essa situação toda grosseira, mas o que destrói a muitos são essas coisinhas que parecem pequenas, mas que vão destruindo esse homem interior. E ele vai deixando essa parede, essa barreira dentro dele, e ele não recebe mais nada. A gente tem que ser muito realista. Deus está falando à igreja, mas nem todos estão recebendo essa palavra. Orem por eles. Vamos ser realistas. E vamos entender que Deus quer fazer uma obra, mas que o diabo investe contra essa obra, e tem gente que já tapou os ouvidos há muito tempo. Tem gente que pega e abaixa o volume, ouve o que quer, e a gente começa a administrar a palavra de Deus, porque tem palavra que ele quer viver, mas tem outras que ele diz: isso aí é a mesma ladainha. É a mesma ladainha que até hoje Deus não conseguiu fazer na vida de alguns. Então nós temos que entender isso, porque na realidade, irmãos, precisamos orar para Deus mudar essas coisas, para Deus operar um milagre, para Deus trabalhar essas pessoas. Eu sei que quando compartilho, muitas vezes compartilho um pouco mais, como agora, um pouco mais de 1 hora, 1 hora e 25 minutos, não, 1 hora e 35 minutos.
não é didático. Não, está demorando, incomoda. Claro, mas tem gente que diz, fala, meia-noite é pouco, 1 hora, faz vigília, hoje eu quero ser transformado pela palavra. Tá bom, a gente tem que pedir a Deus para trabalhar nas nossas vidas, porque na realidade cada um tem o seu limite. Mas precisamos, irmãos, tirar esses pilares da nossa razão, da nossa consciência, porque isso muitas vezes tem destruído a nossa vida. Pede a Deus para tirar da sua vida essas coisas que têm atingido você e que não deixa Deus transformar o mundo interior, essa experiência interior. Pede a Deus que o Espírito Santo de Deus possa quebrantar o seu eu, porque essa é a necessidade de Deus, mortificar a nossa carne, mortificar o nosso eu, Deus operar um milagre. Então para isso é preciso cruz, e cruz não tem uma questão de teologia da cruz, a doutrina da cruz, o curso da cruz. Irmãos, quantas coisas são feitas mais para engabelar pessoas, mas na realidade nós precisamos ser discípulos e deixar a cruz de Cristo operar na nossa vida, porque nós sabemos que Deus quer trabalhar essa palavra em nós, e nós sabemos que isso é uma obra do Espírito Santo, e o propósito de Deus é demolir a nossa estrutura. Quando a palavra diz lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, tem 4 coisas negativas: arrancar, destruir, derrubar, e a quarta é arrancar, destruir, derrubar, Jeremias 1:10, e arruinar. 4 coisas negativas, para então 2 coisas positivas: plantar e edificar. Não precisa ler, não, Edson, só pelo tempo. Então Deus vai trabalhar, mas primeiro, irmãos, é preciso tirar essas coisas de dentro de nós. A Bíblia mostra claramente. Eu quero encerrar com essa experiência aqui. Paulo no caminho de Damasco. Nós sabemos que Paulo era culto, que Paulo era instruído, perseguidor da igreja, e muitas outras atribuições que não conheciam a Deus, que ele não conhecia a Deus, mundanas. Mas quando uma luz iluminou Paulo, a Bíblia diz que ele caiu como morto. Eu quero terminar dizendo isso. Precisamos dessa luz, dessa iluminação. Porque quando Deus ilumina o nosso espírito, quando Deus trabalha no nosso interior, a gente vai ter a vida de Paulo. E quando nós não somos trabalhados por Deus, a gente vai seguir sendo religioso. É por isso que Paulo experimentou ali um milagre de Deus, e a partir daquele momento, acabou Paulo. Ou acabou Saulo e nasceu Paulo. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Diante da luz, tudo no nosso interior tem que ser removido, com a graça de Deus. O salmista diz no Salmo 39, no versículo 9: emudeço e não abro os meus lábios. É o que o salmista diz, porque tu fizeste isso. Eu quero deixar essa palavra com os irmãos, para que Deus trabalhe no nosso mundo interior, para que Deus opere um milagre em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E quando a gente entende isso, irmãos,
A gente vai seguir a Jesus e não a homens. Por mais que Deus me usa, você não pode ser um seguidor de Vince. Você tem que ser um seguidor de Jesus. O que Deus está fazendo comigo é que eu quero imitar a Jesus, a quem Paulo imita e a quem Paulo seguiu. Então nós temos que tirar essa idolatria pelos homens, tirar essa idolatria da família, como o próprio Jesus ensina. Às vezes nós somos seguidores da idolatria da família, do cuidado da carne que nós temos, da amizade que nós temos. Quantas vezes a amizade... Pode começar a tocar, Vitor. Nós vamos terminar. E quem quiser louvar a Deus aqui, convido aí dos irmãos do louvor, se vai ser só o teclado. Quantas vezes a gente começa pela amizade, eu não consigo entender. Fulano, você é amigo dele? Eu tive uma reunião agora com um grupo de jovens, e tinha um certo irmãozinho que estava estudando muita palavra, e foi bom o despertamento entre os jovens, porque eles não estudaram a palavra, e passaram a estudar a palavra. Isso foi muito bom. Mas com isso também o diabo começou a usar a própria palavra para trazer exageros, heresias e situações que não convinham a Deus. E levantou-se uma rebelião, uma independência, uma obstinação. Eu tive até de madrugada com aqueles jovens compartilhando o que Deus queria da vida deles. E alguns jovens diziam: mas eu sou muito amigo dele, eu sou muito amigo dele. Eu não consigo entender a amizade que não compartilha a verdade. Porque a Bíblia diz em João, e esse versículo é muito tremendo, e diz que ele é cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade, essas coisas têm que se beijar, como diz a palavra. É o beijo, é a alegria do Senhor quando essas duas coisas estão presentes em nós. Nenhuma amizade pode ser maior do que a nossa amizade pelo Senhor. E eu até disse para aqueles irmãos: Deus quer nos fazer amigos dele. Nós somos amigos do noivo, para depois sermos amigos do resto. Ele é a prioridade, ele é o Senhor, a ele eu tenho que prestar cultos. Eu não quero ser seguidor de pessoas que me favorecem. É por isso que eu fico livre de favores que tentam me comprar, porque eu não sou comprado por favores. Eu sou comprado por uma cédula de sangue. Eu sou comprado por um alto preço. E essa decisão na minha vida, eu louvo a Deus, porque não tem me faltado nada. Tem gente que negocia, mas eu não quero negociar. Eu não posso negociar nada. E tem tanta gente vivendo conveniências, negócios, lobbies dentro da igreja. Tem tanta gente vivendo isso. É complicado. Pode ser. Eu quero orar com os irmãos essa noite. E todos aqueles que querem ter um mundo interior transformado, o espírito transformado. Me lembrei de um livro que fala: põe em ordem o seu mundo interior. Você precisa pôr em ordem a sua vida interior. Nós sabemos que isso é um milagre, e Deus pode operar um milagre. Deus pode fazer isso. Quando o Espírito de Deus compartilha conosco uma palavra, essa palavra que Deus nos dá vai movimentando algumas coisas dentro de nós. Eu quero orar por você, para Deus pôr em ordem o seu interior. Irmãos, a gente não pode ter uma vida falsificada.
Deus não quer falsificação, Deus não quer hipocrisia, Deus não quer aparência, Deus quer transparência. O propósito de Deus é que vivamos a verdade. O propósito de Deus é que Ele transforme a nossa vida para sermos todos edificados. Não queremos dar a impressão daquilo que nós não somos, porque Deus nos conhece e Deus quer mudar o nosso interior. Eu quero uma vida condizente, coerente com aquilo que eu prego, e sou aberto para qualquer exortação, para qualquer correção de qualquer um dos irmãos. Nós não temos que estabelecer uma religião para fazer isso. Quando você tiver que falar com o irmão, vai a ele. Compartilhei com o irmão aqui antes, né? Quando ele perguntava, mas ele tem lá uma pessoa, não, que está cuidando. Irmão, se vemos um irmão em pecado, em situação que não agrada a Deus, você é o homem levantado naquele momento para exortá-lo. Não tem que esperar o discipulador, o pastor. Não, nós somos atalaias uns dos outros. E todos nós somos passivos de correção. Não tem nenhum intocável no nosso meio. Acabou aquele filme Os Intocáveis. É antigo. Nem passa mais. Vamos ficar de pé. E aqueles que Deus falou claramente sobre o Espírito, sobre essa vida interior, sobre o que Deus quer mudar na nossa vida interior, todos aqueles que querem essa transformação no Espírito, eu quero orar por você, para Deus trabalhar essas coisas em nós. Vamos ouvir a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Não é somente a minha voz, mas o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Porque nós queremos que do nosso interior possa fluir um rio de água viva. Faça aquilo que Deus está colocando agora no seu coração. Confesse o seu pecado, orgulho, soberba, uma vida de aparência. Tudo que Deus está falando com você, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Se você quer vir à frente aqui, como essa irmãzinha, ou ficar no seu lugar, pode ficar. Nós vamos orar. Todos aqueles que querem uma vida interior, santificar, todos aqueles que nessa palavra foram pegos em falta. Se você foi pego em falta, se humilha diante de Deus. Nós temos compartilhado que cada vez que Deus fala e nós resistimos, a próxima palavra não vai ter tanto efeito em nós. E assim o inimigo vai fazendo conosco até destruir a nossa própria vida. Cristianismo não é uma questão de positivo ou negativo, mas cristianismo é uma questão de dependência de Deus e independência de Deus. É uma questão de conversão ou de rebelião. É por isso que eu tenho que entregar tudo para o Senhor e pedir a Deus um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Ore mesmo comigo. Você que veio aqui ou você que não veio aqui, os irmãos que estão aqui à frente, vamos pedir a Deus que a palavra do Senhor ela tenha autoridade sobre a nossa vida, porque o Senhor tem nos levantado para que sejamos testemunha na terra. Tem muita gente vivendo outra coisa, mas eu quero saber o que Deus está falando comigo e eu quero obedecer. Não foi por acaso, por coincidência, que Deus se colocou entre nós. E aqui nós vivemos, queremos viver com a graça de Deus uma vida autêntica para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ore mesmo ao Senhor. Quero pedir ao Val para vir aqui fazer essa oração.
Eu te peço, converte o seu coração, Senhor. Irmãos, Deus é poderoso para operar um milagre. Converte o seu coração, Jesus. Ele fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não tem dúvida que quer transformar você. Ele quer transformar você. É você que tem que decidir hoje se você deixa Deus te transformar. É o livre-arbítrio. Nós queremos Deus. Então escolhe isso hoje, no nome de Jesus. Nós estamos na tua presença, meu Pai.